Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, que tem hoje como convidado o professor Dário Júnior, que além de professor da nossa unidade, ele é também advogado e está cursando doutorado, né, pela PUC Minas, como falado anteriormente. O professor Dário, como estudante, né, nos trouxe aqui algumas obras e a gente gostaria que o senhor apresentasse, falasse um pouquinho delas, para esclarecer um pouco mais o nosso aluno, esclarecer um pouco mais o nosso telespectador e às vezes separar nessa questão da informação e o conhecimento. Aonde buscar? As obras, com certeza, são um caminho interessante, né, professor? Exatamente. Igual o senhor também está no doutorado, né? Sabe que a gente ganha uma autonomia muito grande para pesquisar e para buscar temas que possam contribuir com a nossa pesquisa, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos aqueles autores que nos dão um norte e é evidente que a gente não produz nada do zero. A gente não parte assim de uma coisa estritamente original e íntima para escrever a nossa pesquisa, né? A gente vai juntando ali, fazendo relações, analisando conteúdos, analisando trabalhos, e isso contribui para formar uma nova vertente aí para o conhecimento, né? Uma nova fonte de futuras reflexões. E o que a gente tem visto, né? Às vezes os nossos alunos, eles têm hoje um acesso muito grande à informação e muitas vezes não se dedicam a estudar isso com mais profundidade, a fazer um estudo mais disciplinado, né, mais cuidadoso. A educação exige uma certa busca, né? Exatamente. Não é, você tem às vezes muita informação, mas às vezes não consegue, a partir dessa informação, fazer as devidas relações e produzir com isso o conhecimento, né? Então, assim, a gente estava conversando, né, a respeito de algumas obras que a gente podia, de repente, trazer aqui para a gente falar um pouco a respeito. Eu separei lá da minha biblioteca, professor Oscar, 3 obras assim, que eu considero extremamente importantes e que eu tenho lido esses dias, né? Uma delas é o trabalho do professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Novo Direito Constitucional Brasileiro, né? A outra obra é de um professor português, professor Rui Cunha Martins, da Universidade de Coimbra, que escreveu uma obra muito voltada para o direito brasileiro, e esse trabalho se intitula O Ponto Cego do Direito, uma obra extremamente complexa. E que, de acordo com a fala a nossa fala hoje, né, ela é uma referência. Né? É uma referência. Se a gente fala dos desafios, exatamente. Né, é justamente onde às vezes a gente não consegue enxergar, né, com clareza qual é o papel do direito. O ponto cego do direito, o professor Rui é um processualista penal, então ele desenvolve temas voltados para a prova penal, faz algumas distinções entre evidência, entre adesão, entre prova, o que vem a ser, além disso, as expectativas do direito penal para produzir o que ele afirma ser uma confiança, né, nos resultados do direito. Então, é um trabalho muito complexo e com uma profundidade filosófica interessante, né? Ele demonstra que tem realmente um padrão de conhecimento filosófico aprofundado, principalmente com relação à lógica. E ele tem uma preocupação em apresentar isso, né? A prova com relação ao destinatário, essa relação entre o objeto cognoscível e o sujeito cognoscente, como que isso se dá no processo penal. Mas ele faz algumas reflexões com relação a essa questão das expectativas na modernidade, né? E do processo de acomodação e de readaptação dessas expectativas na contemporaneidade. Ele até evita utilizar o termo pós-modernidade, fala em contemporaneidade, que gera uma certa dose de perplexidade para quem lida com direito, porque, de um lado, há uma sociedade com uma série de expectativas, que espera uma série de respostas da ciência jurídica, e, de outro, um sistema jurídico que
fornece respostas importantes, fornece soluções importantes, mas talvez não no nível, no grau que a sociedade exige. Né? O direito ele tem uma forma de se expressar como uma força normativa. Exatamente. E, por outro lado, a expectativa social, ela às vezes vai ao encontro dessa força normativa. E o que a gente vê, às vezes, nessas relações, né, de busca de justiça, mas será que o direito, de alguma forma, não está resolvendo? Né? Pois Porque é. se a gente pensar muito à frente, às vezes o direito começa a andar a reboque da sociedade. Então, o direito ele tem que se modificar, a gente sabe dissa. Ele tem que tentar buscar. Não pode ser engessado. Ele não pode ser engessado, mas ao mesmo tempo ele não pode simplesmente também toda situação nova ele dar uma resposta nova, porque aí causaria uma insegurança jurídica, né? Exatamente. E o outro trabalho que eu trouxe aqui é um trabalho escrito na década de 40 pelo Eduardo Juan Culturi, que é talvez o maior processualista da América Latina, é um professor uruguaio, e esse livro dele é um clássico do direito processual, Fundamentos do Direito Processual Civil. A princípio, a gente pega esse trabalho, que foi reeditado agora recentemente no Uruguai, a gente pega esse trabalho e acredita ser um trabalho de técnica processual, ou seja, um manual de processo civil. Mas, na verdade, existem lições aqui preciosas de direito constitucional e o Culturi inaugurou essa disciplina chamada processo constitucional, porque aqui na América Latina talvez tenha sido o primeiro a fazer essa relação entre processo e Constituição. E ele faz uma pesquisa exaustiva nas constituições de diversos países para demonstrar que essas constituições elas têm uma preocupação especial com o direito processual. E ele traz aqui fundamentos importantíssimos que têm uma relevância hoje em dia. Né? As obras são importantes, né? Muito embora a gente tenha falado, né, do direito no Brasil, mas a gente verifica a importância de se buscar, né, no mundo. Né? Exato, a gente está aqui na América Latina, mas em Portugal, mas de alguma forma ligar, né, o direito, porque essas experiências de alguma forma elas compõem e nos ajudam a interpretar e reinterpretar aquilo que nós temos de melhor. Nós não vivemos num contexto de isolamento. O direito brasileiro tem influências de vários outros ordenamentos jurídicos. Nós temos influência do constitucionalismo americano, do constitucionalismo europeu. Né? O nosso direito penal tem uma forte influência europeia. O direito constitucional, o direito civil, nós não criamos nada do zero. Nós sofremos influências científicas importantes. Essa influência não chega aqui, parece que a gente também tem esse sentimento, essa lei foi imposta aqui de maneira estratégica por algum imperialista que veio, né, querer dominar alguma coisa por aqui. Não, muitos dos nossos códigos jurídicos, eles vieram a partir de estudos que foram feitos de maneira aprofundada por grandes juristas que nós tínhamos aí no século XIX, no início do século XX, que estudaram muito antes de trazer certos modelos jurídicos para o Brasil. Né? Isso está faltando um pouco hoje em dia. Né? Professor Dário, o cidadão pode confiar no direito? Eu creio que sim. Né? É claro que é um mecanismo falível como vários outros mecanismos, né? Mas que pode ser aperfeiçoado. E só o direito permite, né, que as pessoas possam ter uma certa segurança, inclusive no plano político, né? Permite essa alternância de poder sem derramamento de sangue, sem violência, né? De uma maneira civilizada. Nós temos que acreditar que o direito tem um papel civilizatório e, naquele ponto em que ele estiver falhando, tentar corrigir. A gente queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, com certeza. Obrigado. Correspondeu às expectativas e a gente espera muito, né, que você, telespectador, também, né, tenha compreendido e, de alguma forma, explorado um pouco mais o assunto de hoje. Professor Dário, muito obrigado mesmo. Estamos à disposição. É um prazer e as portas estão sempre abertas. Obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.